Queridos amigos, estamos iniciando mais uma vez o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Estamos quase que no final do livro e realmente muitas coisas interessantes são trazidas para todos nós. Você vai se lembrar que na semana passada, se você ainda não assistiu, vale a pena assistir, porque o título é Máquina Divina, colocando o nosso corpo. E ali então, Aniceto pede a André Luiz que aguçasse o seu quadro mental, a sua visão, para que ele pudesse enxergar então um pouco a área interna do corpo físico daquele nosso irmão, que era um moribundo e estava prestes a desencarnar. E ele conseguiu detectar 9 sistemas, intercalados um ao outro como uma máquina perfeita. Mas ele começou a perceber também que as correntes sanguíneas multiplicava-se a célula microbiana. Os micróbios começaram a invadir a célula consanguínea exatamente porque o seu pensamento era um pensamento negativo. Ele estava despreparado para o momento da morte. E ali então, em vez de ele ter o auxílio, não conseguir auxiliar a ele, exatamente porque ele desarmonizou todos os seus sistemas, 9, aonde os micróbios então invadiram o seu corpo e multiplicaram de uma maneira assustadora e ele veio a ter então o óbito. Nós poderíamos até dizer que seja um suicídio inconsciente. E quando nós passamos a ter o sentido da vida, tudo se tornará mais fácil. Vale a pena você estudar esse capítulo ponto a ponto e é esse capítulo que tem ajudado muito a ciência no seu avanço tecnológico. Antes de começarmos um novo capítulo, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade. Saudamos os amigos do YouTube que vêm nos acompanhando, que vêm deixando a sua descrição no vídeo, deixando o seu like, compartilhando através das redes sociais. Desde já agradecemos e já convidamos a todos para que possam assistir conosco o nosso próximo estudo que estamos iniciando em algumas semanas. O livro será Missionários da Luz. Hoje vamos ver o capítulo 50, a desencarnação de Fernando, quando André Luiz começa a narrativa. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira o mentor amigo, ao contato do seu elevado potencial magnético. Aqui, André, eu gostaria só de fazer um esclarecimento importante, porque às vezes a gente avança na leitura e deixa passar pontos capitais, pontos importantes, não é? Quando Aniceto pediu a André Luiz que aguçasse a sua visão espiritual, ele colocou a mão sobre a altura da testa de André Luiz para que ele pudesse, então, na sua concentração, abrir esse campo. Mas era um campo que estava aberto sob as orientações de Aniceto. Quando ele vê tudo, ele faz como se fosse um raio-x, acompanhando de uma maneira pormenorizada o corpo daquele moribundo. Quando Aniceto tira a mão da destra, ele corta a visão naquele momento. Ele não consegue mais ver. Aí é para nós vermos também, por exemplo, que André Luiz, nesse exato momento, também funcionava como médium. Claramente como médium. Ele estava sob um processo espiritual para que ele pudesse enxergar aquilo que Aniceto queria que ele enxergasse. Continua a narrativa. Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microbianas haviam desaparecido como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo
a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Nós vamos ver aqui um outro ponto interessante. Então, Aniceto permitiu que tanto André Luiz quanto Vicente, colocando a mão sobre a destra, pudessem enxergar o que estava acontecendo dentro do corpo daquela criatura, enxergando os órgãos, enxergando a corrente sanguínea, os ossos. Então, era de uma maneira pormenorizada, é como ele mesmo identifica André Luiz, é como se os seus olhos naquele momento fossem uma máquina de raio-x, conseguindo identificar tudo aquilo. Mas o que chama a atenção é que quando a criatura tem o seu desencarne, ela percebe que não mais, quando para o sistema do pensamento, não mais os micróbios avançam, ou seja, quase que ele não vê mais. É uma coisa muito interessante, morre junto com o corpo. Isso talvez venha nos explicar que aí cabe um grande avanço para o campo científico, e é o que nós temos hoje entrado na era, desde Albert Comte, quando nos traz a doutrina do positivismo, a importância de nós sermos positivo. Allan Kardec realça no Evangelho segundo o Espiritismo a obra do Cristo, pedindo para que nós tenhamos sempre o pensamento voltado para o bem. Tudo isso é de suma importância. Só que até aí entrava na questão religiosa, na questão filosófica. André Luiz propicia para nós a oportunidade de nós nos adentrarmos no campo científico. Então, por que nós temos que pensar positivo? E a doutrina espírita vem trazer o seu esclarecimento. Volto a repetir o que eu já disse na semana passada. Hoje, talvez, tudo isso que nós estamos lendo já é um compêndio que faz parte da área científica. Mas nós estamos falando de uma obra de 1944, onde nessa época a tecnologia praticamente quase que não existia, principalmente dentro dos hospitais. Então nós percebemos o quanto essa obra contribuiu para mostrar para nós a importância do pensamento positivo. Então, que nós possamos reunir todo este vasto material que a espiritualidade amiga transmite por André Luiz, através de Chico Xavier, e que possamos colocá-lo em prática. Continua. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo. Ajuda-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão. Acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão doloroso e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado, no curso da existência, às satisfações do corpo. Aniceto concordou, acrescentando: notam-se, de fato, grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular vastos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes
no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obséquio, redarguiu a genitora, aflita. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou o instrutor, compreendendo a magnitude da tarefa. Precisamos ponderar quanto a isto, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Vale a pena a gente explorar um pouquinho aquilo que André Luiz traz para nós, porque dentro do movimento espírita, a gente ouve muito aquela ideia de que desencarnou, já tem as equipes espirituais, principalmente se frequentar uma casa espírita. A coisa não funciona bem assim. A coisa funciona de acordo da nossa necessidade, dentro daquilo que nós vamos chamar de merecimento. Então, quando Aniceto, André Luiz e Vicente chegaram para o socorro, como o André tem o hábito de falar e falou por muitas vezes ao longo desse estudo, que nós não temos noção de avaliar quem é Aniceto, de tal a sua grandeza, de tal a sua luminosidade. Então, aquela mãe que já se encontra no mundo espiritual, que já estava ali cercando o filho, tentando o ajudar, porque se nota também que o caso desse moribundo é muito semelhante ao caso daquela irmã do capítulo anterior, onde são espíritos que são desligados com um tempo pequeno. São espíritos que foram bons na Terra, mas não se prepararam no âmbito espiritual. É diferente. É a mesma coisa. Se nós não escovarmos os dentes, fazemos a nossa higiene pessoal, vai passar-se alguns anos, nós vamos ter que arrancar os dentes. Porque, logicamente, ele vai ser todo, de uma certa maneira, ele vai ficar todo impossibilitado e vai se perdendo gradativamente. Assim é o nosso corpo. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, mas como cuidar do corpo? Tem pessoas que me dizem, Sérgio, eu vou 3, 4, 5 vezes na academia por semana. Isso não é cuidar do corpo. É manter o corpo, é verdade. Mas cuidar do corpo requer, principalmente, cuidar do espírito. Porque é o espírito que é a máquina que faz com que o corpo funcione. Desequilibrado o espírito, desequilibra-se o corpo. Equilibrado o espírito, corpo equilibrado e sadio. Então ela se vê naquele momento pedindo a Aniceto socorro. E agora? Estávamos aqui velando, orando, ele partiu. O que nós devemos fazer? Para onde levar? Qual o socorro? Como fazer? Então nós vamos ver Aniceto dar uma explicação nesse caso, que também não é um caso que poderíamos dizer que é para todos. Nós não podemos ler um caso na doutrina espírita e sairmos pregando numa tribuna como se fosse o equivalente a todas as pessoas passam por isso. Não. Esse caso serve para nós irmos compondo os muitos casos que a espiritualidade vai trazendo, para que nós possamos ir entendendo o processo da vida e da morte e o processo de como o espírito é recebido no mundo espiritual. E aqui também, Aniceto utiliza uma palavra muito curiosa. Ele teve uma vida mental indisciplinada. Então, os espíritos, no grau evolutivo de Aniceto, eles conhecem o pensamento ao longo do ano que aquele encarnado ou que aquele espírito teve. Para eles, o pensamento pode ser oculto para André Luiz, para Vicente, que ainda tinham muito que aprender, como Aniceto também tinha o que aprender. Mas Aniceto já chegou num grau de espiritualidade em que ele já conseguia dominar matérias que esses dois companheiros não dominavam. Então, este companheiro que está sendo assistido e narrado por André Luiz neste momento é um companheiro encarnado que também tinha ainda muitas dificuldades mediante as escolhas que fez quando estava encarnado. Por isso que Aniceto perguntou à mãe deste companheiro: você recebeu a autorização
para recebê-lo deste lado? Porque não é porque é mãe que vai recebê-lo, não é porque é o pai que vai recebê-lo. O mundo espiritual existe um cronograma, não é feito de qualquer modo, feito de qualquer jeito, igual nós vemos aqui na Terra. A programação divina tem toda uma ordem e é o que nós vamos ver daqui em diante. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que, infelizmente, desprezou. As lágrimas e os remorsos, na solidão do arrependimento, serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de conchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno. E, no que respeita a mim, eu estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. É interessante, André, que ele estava num recinto onde, logicamente, a mãe foi pedir a Aniceto para que se podia levar ele para algum lugar. Para onde vai meu filho? O senhor pode socorrer? E ele devolve a pergunta: a senhora tem autorização para levá-lo para algum lugar? E ela então explica: não, eu não tenho. Eu tive autorização dos meus superiores. Quer dizer, aí já demonstra que é uma irmã que já está sendo atendida em algum lugar. Já tem esclarecimento das coisas. Mas a permissão foi apenas para acompanhá-lo nesse momento do desencarne. Daqui para frente, não sei o que vai acontecer. E é isso que ela quer saber de Aniceto. Porque às vezes as pessoas pensam que ao ver um pai, que ao ver uma mãe, está sendo socorrido e já vai para algum lugar. Não, não é bem assim. Porque os nossos familiares também nem sempre estão bem no mundo espiritual. Ela diz para Aniceto: olha, eu sou limitada. Eu não posso ajudá-lo muito porque eu também não tenho recursos espirituais. Eu também cometi muitos erros. Eu também fiz muitas coisas erradas, como Fernando. Nós vivemos uma vida aparentemente, uma vida boa, pautada no nosso caminhar, mas cheia de equívocos, cheia de indisciplina, com vários vícios. Então isso nos faculta uma dificuldade aqui no mundo espiritual, né, André Luiz? E o interessante também é que às vezes as pessoas vêm para um centro espírita e querem fazer as coisas do jeito dele ou dela. Aqui nós estamos vendo a necessidade de perdermos esta mania. Se nós estamos num lugar para servir, não tem que ser feito do nosso jeito, tem que ser feito do jeito que os nossos superiores julgam mais prudente. Então a mãe, com todo o amor que tinha pelo filho, pediu. Mas quando ela pediu algo, ela podia ouvir o sim e o não. E ela ouviu o não. Mas ouviu o não e a justificativa. Você não pode ajudar, não é apenas porque você também precisa de ajuda, mas porque o Fernando não merece. Ele tem que sofrer, ele tem que meditar no que ele fez, ele tem que repensar no caminho que ele tomou, ele tem que buscar ajuda pelo sofrimento, pela dor, quando chegar no ponto da angústia, bater na porta do seu coração. Então nós vemos que no mundo espiritual não tem essas preocupações de milindre, igual nós temos aqui. Ah, vamos agradar aquele trabalhador, aquela cooperadora, porque senão pode sair do centro. Lá não. Eles aceitando sim, aceitando não, os espíritos superiores com muito amor sabem dizer o sim, mas também sabem a hora de dizer o não.
e tem a justificativa, não é coisa da cabeça ou porque o dirigente quer daquele jeito. Então isso é muito importante de nós mencionarmos. Agora então nós vamos ver para onde vai ser conduzido o Fernando. Eu acho que isso é o mais importante. Vai ficar com a mãe, vai ser encaminhado para uma instituição, vai ficar aonde? Vamos ver o que André Luiz escreve para nós. A essa altura do diálogo, interveio o clínico espiritual, que nos encaminhara até ali, informando atencioso. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá acolher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória, inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada em regiões baixas. Já sei, murmurou Aniceto com grave entono, trata-se de medida muito acertada. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados, aqui presentes, poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados pareciam ligar os parentes ao enfermo quase morto. Aqui nós vamos dar uma pequena parada, André, para fazer algumas coisas que eu julgo ser assim interessante nós fazermos um comentário. E voltou a falar do clínico espiritual. Vamos relembrar que naquele trabalho que estava Aniceto, André Luiz e Vicente, na casa de Isabel, se aproximou um dos trabalhadores, que ele se identifica como clínico espiritual. Esse é o título que dá para as pessoas que trabalham. Não são médicos, vamos ver bem. E ele então pergunta esse clínico, vocês são médicos? Sim. Vocês poderiam ajudar uma pessoa que está relacionada, ligado a mim, que está entre a vida e a morte e precisa ser desligado? Gostaria da ajuda de vocês. E aí então os três vão para esse lugar onde está Fernando e então há o desligamento. Descreve todo o processo que ele passou. Mas essa conversa é muito interessante, porque para onde nós vamos depois do desencarne? É essa pergunta, André Luiz, que as pessoas sempre fazem para nós nas casas espíritas. E eu digo, você vai para um lugar compatível com o seu pensamento, com as suas ações e com a sua forma de viver. A mãe não poderia levar Fernando para onde ela está, porque ela estava num lugar que já era um lugar um pouco mais avançado de onde Fernando deveria ir. Ela já estava começando a trabalhar, entendendo as coisas. Fernando levou os resquícios da terra, os resquícios da sua existência, no campo da indisciplina, no campo dos vícios, no campo da indiferença. Então, olha, vamos ajudar Fernando? Vamos. Vamos levá-lo para um lugar muito perto da crosta, onde também são atendidos irmãos dessa natureza, para que ele possa gradativamente se recompor com o homem velho, para que ele possa perceber que tem que começar a se modificar. Mas quanto tempo ele fica num lugar dessa natureza? Depende. Mas depende de quem? De Deus? De Jesus? Dos familiares? Não. Depende única e exclusivamente dele. Mas há uma outra coisa também, André, que chama a atenção, que é aqueles fios cinzentos que é levado de uma certa maneira, através do pensamento dos encarnados para ele. Nós precisamos nos preparar para a morte. As pessoas ficam orando, segurando o espírito no corpo. E isso faz com que há um sofrimento muito forte. E o pior, no velório, pelos pensamentos de desarmonia, pelos pensamentos de revolta, pelos pensamentos de não aceitação, vai gerando uma teia mental, que é essa teia que ele diz, que é como se fossem fios cinzentos,
e atrapalha, inclusive, o trabalho da espiritualidade no socorro. É isso que eles estão ali conversando, não é? O clínico espiritual, a mãe de Fernando, que é o que desencarnou, Aniceto. Então a preocupação deles é agora como fazer para auxiliar o espírito, sendo que ele ainda tem algumas dificuldades a vencer, que é, primeiro, o negativismo do seu próprio eu. E segundo, os familiares encarnados que estão retendo ali uma carga negativa para com ele. Isso dificulta e muito o trabalho da espiritualidade, André. E nós vamos ver também esse procedimento que Aniceto vai encaminhar neste momento é o que ocorre muito, é com muita frequência, a melhora da morte. É o que nós vamos ver com detalhes o porquê desse procedimento. Fernando estava quase desencarnado, estava já os médicos aqui da Terra, já disseram que fizeram de tudo, não tinha o que fazer. Mas por que ele ainda estava encarnado? Por conta desta descrição que o nosso querido Sérgio fez. Pelos pensamentos dos encarnados, estava ainda mantendo ligado Fernando ao seu corpo físico. Então nós vamos ver o procedimento da espiritualidade. Tais socorros tornou Aniceto. São agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças, emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. E aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos em que nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: melhoram os prognósticos, a pulsação inexplicavelmente está quase normal, a respiração tende a acalmar-se. 3 senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda dirigiu-se ao assistente, a esposa do moribundo. Convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando, o senhor Januário e eu. As senhoras e mais 2 cavalheiros que se prontificavam a retirar agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e o irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todos, e aos poucos os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram, sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abriu a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram, de repente, no peitoril e interrogaram em voz alta: como é? Fernando vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhe dirigiu significativo olhar, compelindo-os tão só com essa medida a desaparecer. Aqui, André, vamos fazer aqui uma pequena análise, porque a gente agora começa a ver os bastidores, não é? É aquilo que nós chamamos a melhora da morte. É uma frase que nós usamos no jargão popular, porque essas teias mentais, que são fios cinza, que André Luiz descreve, é exatamente aquilo que prende muitas vezes o espírito ao corpo. Tem muitas pessoas que ficam dias, meses, às vezes pode durar até anos. Nós, os parentes, os familiares, segurando os nossos familiares pela teia mental. Quando os espíritos precisam
fazer com que as teias sejam dissipadas para que eles possam fazer e operar o desligamento do espírito ao corpo, existe então o chamado a melhora da morte. É como o médico anunciou aquelas pessoas que estavam ali o tempo todo orando. Ora, vocês podem ir embora, vão descansar. Fernando deu uma reagida maravilhosa e tudo leva a crer que agora ele vai melhorar. Então aquelas pessoas foram embora, ficou apenas o médico e Januário, que era o irmão de Fernando. E eles ali então, o médico pediu para abrir a janela, Fernando está melhor e vamos aguardar então que ele se restabeleça. Mas André Luiz percebeu que ele não tinha visto, mesmo tendo aguçado a sua vista, ele tinha visto o corpo, como se fosse um raio-x. Ele não tinha visto o lado espiritual. E agora ele aguçou o lado espiritual e percebeu que junto ao seu tórax tinha 3 entidades espirituais que estavam ali, exatamente esperando Fernando do outro lado. Parecia ser figuras tipo obsessores. Então nós vamos ver também como é complexo a questão da morte, como a gente não tem noção o que acontece com o corpo do moribundo enquanto não é desligado e o que ocorre do outro lado com os espíritos que estão ali à espreita de aguardar aquele moribundo, porque logicamente deva ter aí algumas coisas relativas a essa existência ou a uma existência anterior. E nós notamos também o poder moral de Aniceto, porque quando Aniceto percebeu estas entidades, como descreve André Luiz, logo pelo olhar de Aniceto e pelo poder magnético de Aniceto, essas 3 entidades se retiram do ambiente. Então é muito valioso essas informações para nós vermos que Aniceto não precisou dizer nada, apenas a sua conduta ilibada já fez com que aquelas entidades se sentissem na obrigação de saírem do recinto. Continua. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante, pelas melhoras havidas, insentaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-os dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Aniceto cortou-o com esforço. O corpo de Fernando deu um estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais viu nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. Então, André, para a gente fazer relembrar, então, após ter desaparecido essas 3 entidades horríveis que é Aniceto, pela sua colocação moral, é momento do desligamento. E o desligamento se faz pelo calcanhar e vai subindo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que o perispírito é ligado ao corpo físico através dos liames. E que o liame principal é o cordão umbilical. Então ele conta aqui que foi retirando do calcanhar, subindo gradativamente, como soltando aqueles cardaços, né, como a gente chama, os liames, e quando chegou no cérebro, antes de desligar, tinha que cortar o mais importante, que era o cordão umbilical, que Paulo chamava de cordão prateado. Esse já é um pouco mais complexo, complicado, porque ele demanda um tempo um pouco maior. Mas as coisas aproveitaram-se para que pudesse ocorrer
enquanto as pessoas ali relaxaram um pouquinho com o que nós chamamos da questão da prece. Então nós vamos efetuar a leitura final para os nossos comentários. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita penetrou no quarto, ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência. Reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrir a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu: não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E depois de calar-se por momentos, acrescentou: cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. Aqui nós vamos perceber também, como eu já até fiz um comentário no capítulo de hoje, cada desencarnação é uma história à parte. André Luiz, por exemplo, já viveu muitos anos no umbral, até que ele fosse socorrido. Tem pessoas que dizem, mas ele já foi retirado do corpo, então ele está numa situação boa. Não significa que ser retirado do corpo não significa que seja a criatura que foi mal na Terra. Não. É aquela história da pergunta do Livro dos Espíritos, não é? Eu não fiz o mal, mas também não fiz o bem. E os Espíritos respondem, só de não ter feito o bem, já cometeu o mal. Então Fernando era desse tipo de pessoas que ainda mentalmente ligado às entidades negativas, exatamente pelo seu desequilíbrio em alguns aspectos da vida. Isso fez com que gerasse esse quadro que nós acompanhamos. Mas também nós estamos vendo que Fernando não vai ser levado para um lugar bom, e não vai ser levado para nosso lar. A mãe e mais uma retiraram o Fernando e levaram para esse lugar onde o clínico espiritual tinha feito então uma alusão de que seria levado, mas eles foram andando. E chamou a atenção de André Luiz, mas por que eles não foram volitando? Porque eles estão muito presos à Terra. Então nós começamos a perceber que aqui tem coisas interessantes para nós aprofundarmos esse estudo, né, André Luiz? É verdade. E na semana que vem nós vamos estudar o capítulo 51º, que é o último capítulo deste livro, em que nós agradecemos a você, a sua audiência, de toda semana está nos acompanhando, está mandando a sua mensagem, está interagindo conosco.
é um capítulo de hoje muito bonito, em que André Luiz conta o desligamento de Fernando, estudando no programa passado um pouquinho do corpo humano, mostrando para todos nós como esta ferramenta abençoada nos é emprestada para o nosso burilamento, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso desenvolvimento. Então, que nós possamos valorizar a vida, que nós possamos nos preocupar com estes espíritos que nos acompanham. Gostaria apenas de relembrar essa frase, André, que eu acho muito interessante. Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Às vezes a gente olha para uma pessoa, conversa com uma pessoa e tem, ao longo de toda uma vida, a ideia de que a pessoa é boa, mas a gente não sabe, dentro do seu pensamento, quais são aquilo que transita e não sabemos quais são os espíritos que é atraído para perto dele. Queridos amigos, precisamos da sua ajuda. Você já adquiriu algum DVD, algum livro, algum CD na loja virtual da TV A Caminho da Luz? Adquira algo para nos ajudar a manter no ar este projeto que é levar até você, seja no Brasil, seja no exterior, uma mensagem espírita, sempre gratuitamente. Então você pode adquirir algo, loja acaminhodaluz.com.br, mas se você é de outro país e quer nos ajudar, você nos envia uma mensagem pelo nosso e-mail, que com muito amor nós responderemos. O e-mail do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br. A sua ajuda é muito importante. Queridos amigos, estamos encerrando o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Estamos no penúltimo capítulo e a semana que vem nós teremos o último capítulo. Vamos acompanhar e depois então entraremos no livro Missionários da Luz. Um beijo carinhoso, obrigado pela sua audiência, que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa semana, que Jesus nos abençoe e até semana que vem com o nosso último programa Estudando o livro Os Mensageiros.